Bezerra Hashem da Vav, Tratado de Eruvin, estamos da Fei Amud Bet, da Fei no verso, na segunda linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Amarav Hanin Barava. Amarav. No meio de um assunto, sabemos que o Mavoi e o Beco, para a gente poder carregar em Shabbat, depois que a pessoa fez Shitufei Mavoot, já vimos que é isso no Dav Bet. A pessoa tem que colocar um lech e uma korá na entrada do Beco e pode carregar nesse Mavoi. Agora a Gemara vai lidar com as três paredes do Mavoi. O Mavoi tem que ter três paredes para poder carregar com o lech e uma korá. O que acontece com essas três paredes? Fala aqui a Gemara. Amarav Hanin Barava Amarav, falou, sabe o nome de Rav. Mavoi Shenifratz, um Mavoi que uma das três paredes dele se quebrou. Aqui se trata de uma das paredes da lateral do comprimento do Mavoi, não do fundo. Mitzido Be'eser. Se essa parede é do lado que se quebrou, então depende. Se esse rompimento tem até 10 amot, até 5 metros, então a pessoa pode carregar nesse Mavoi. Mais do que 10 amot, mais do que 5 metros, não pode mais carregar nesse Mavoi. O Mavoi não tem três paredes, já virou um Mavoi defeituoso e não pode carregar nesse Mavoi. Meroshou. Agora, se essa rachadura, esse rompimento está na entrada do Mavoi, ou seja, tem uma parede na entrada do Mavoi, cobrindo parte da entrada, e essa parede se rompeu, então qual é a medida? Fala que é uma bedalet. Depende, se tem 4 tfachim, já não pode mais carregar nesse Mavoi, virou um Mavoi defeituoso. 4 tfachim é 40 centímetros. Se tem menos que 4 tfachim, menos que 40 centímetros, pode carregar nesse Mavoi. Porque não é um Mavoi defeituoso, um Mavoi perfeito. Fala, mas na mitzido be'eser. Pergunta, qual é a diferença se esse rompimento está do lado, que depende se tem 10 amot, ou na frente, que depende se tem 40 centímetros, 4 tfachim? Fala, mas na mitzido be'eser, de amar pitchau. Fala, se rompeu o lado do Mavoi, depende se tem 10 amot ou não. Por quê? Porque se tem menos que 10 amot, da amar pitchau, a gente considera que esse rompimento é uma porta do Mavoi, é uma entrada. O Mavoi pode ter várias entradas e pode continuar carregando dentro do Mavoi aqui também. Esse rompimento virou uma entrada. Se tem mais do que 10 amot, mais do que 5 metros, já não é mais uma entrada. Já virou um rompimento que cancela essa importância do Mavoi. Também se esse rompimento está no muro da frente do Mavoi, aquele muro que está cobrindo parte da entrada do Mavoi, a gente pode falar que também é uma porta, é uma entrada do Mavoi, porque não pode carregar se tem 4 tfachim abertos, 40 centímetros? Resposta. Amaravuna Beredrev Yoshua falou, sabe o que continha Fratz Bekeren Zavit? Falou, sabe que é um caso especial. Realmente, esse rompimento está na frente do Mavoi, mas não na frente, no meio da parede. Está na frente, na esquina, entre esse muro que está na frente do Mavoi e a lateral do Mavoi. Aí é diferente, por quê? Se esse é o caso que esse rompimento está na esquina, entre a frente do Mavoi e o lado, aí se tem 4 tfachim, 40 centímetros, não pode carregar. Por quê? Porque as pessoas não fazem uma porta na esquina do Mavoi. A pessoa faz a porta no meio da parede, não na esquina. Uma vez assim, esse rompimento não é uma porta. E se é um defeito do Mavoi, não pode carregar nesse Mavoi, o que perdeu sua importância. Essa é a opinião de Rav Hanin Barava, em nome de Rav. Veravuna Amar. Ravuna discute com Rav Hanin Barava e fala que a opinião de Rav é outra. Também se tem um rompimento do lado do Mavoi, também se o rompimento está na frente do Mavoi, depende se tem 4 tfachim, não pode mais carregar nesse Mavoi. Se tem menos que 4 tfachim, menos que 40 centímetros, pode carregar nesse Mavoi. Isso falou Ravuna, discutindo, falando que do lado do Mavoi não depende se tem 10 amot, 5 metros de rompimento, e sim 4 tfachim, 40 centímetros. Vechen amar Ravuna Rav Hanan Barava, assim falou Ravuna para Rav Hanan Barava, Lotiflu galai. Não discuta comigo. Derav Iklali Damcharia, Veavad Uvda Kavati. Que Rav próprio foi para uma cidade chamada Damcharia. Ele fixou a Lacha, como eu falei, tinha lá um rompimento do lado do Mavoi. E Rav falou que não pode carregar nesse Mavoi, porque tem lá um espaço, um rompimento de 4 tfachim, 40 centímetros. Como Ravuna falou. Amarlei. Falou Rav Hanan Barava para Ravuna. Rav Bikamatza Vegadar Bagadir. Não é uma prova de lá. Rav viu que essas pessoas são pessoas que não conhecem Torá e estavam fazendo coisas erradas
e ele fez uma cerca a mais do que o necessário, falando que 4 tfachim também impede uma mavoi, mas na verdade do lado do mavoi o que impede são 10 amot. Isso falou Rav Chaim bar Abba, e Rav Huna falou que sim tem uma prova de lá. Continua Rav Nachman bar Yitzchak, falou o sábio, Kavatei de Rav Huna mistabra. A lógica está como Rav Huna falou. Por quê? De Itmar, como foi ensinado no Beit HaMidrash. Mavoi akum. Mavoi akum é um mavoi torto. Tem aqui o desenho no Rashi. A pessoa entrando no mavoi chega num ponto que ele tem que virar para um dos lados 90 graus. E vai ter outra saída para a rua. Ou seja, um mavoi que tem duas saídas para a rua. A questão aqui é, será que essa esquina, essa curva, é considerada que está fechada pela halakha? É considerado que cada pedaço desse mavoi tem 3 paredes? Ou é considerado que essa curva está aberta pela halakha? E cada pedaço desse mavoi, cada entrada tem 2 paredes só. Sabemos que tem 2 tipos de mavoi, mavoi mefulash, um mavoi que tem 2 paredes, mavoi mefulash, que na forma clássica é que tem 2 saídas para a rua, e uma na frente da outra, ele é reto. Esse é um mavoi mefulash. O mavoi satum, um mavoi fechado, é que tem 3 paredes e uma saída para a rua só. A pergunta é, será que esse mavoi é um mavoi mefulash? Ele tem 2 saídas para a rua, mesmo que ele está torto, mas não importa? Ou será que ele é um mavoi satum? Mesmo que tem 2 saídas para a rua, é considerado que essa curva está fechada pela halakha. É um mavoi que tem 3 paredes para cada canto e tem outras halakha do que o mavoi mefulash? Fala a Gemara. Mavoi akum. Rav amar turato que mefulash. Conforme Rav, esse mavoi é um mavoi mefulash. Um mavoi que tem só 2 paredes, não tem 3 paredes. Veshmuel amar turato que satum. Conforme Shmuel, esse mavoi é um mavoi satum. Cada entrada desse mavoi tem 3 paredes. Mesmo que tenha uma curva que está aberta, pela halakha está fechado. Não é uma abertura importante. Conforme Rav, que é uma mavoi mefulash, a gente vai ver agora na frente, uma mavoi mefulash tem que ter uma tzurat petach. Tzurat petach já vimos na Mishnah Daf Bet, que é, vamos revisar, é um molde de uma porta. A pessoa coloca um bastão na vertical de um lado, a pessoa coloca um bastão na vertical do outro lado e coloca um bastão em cima, fazendo um molde para a porta. Conforme Rav, vai ter que fazer a mesma coisa aqui nessa curva. Ou seja, na quina dessa curva, vai ter que colocar lá um bastão na vertical, ou uma madeira na vertical. Na dobra da curva, na diagonal, a pessoa vai colocar um outro bastão na vertical. E em cima desses 2 bastões, a pessoa vai colocar um outro bastão, ou uma corda, qualquer coisa que faz um molde de uma porta. E aí a pessoa fez uma tzurat petach entre esses 2 pedaços do mavoi. Conforme Rav, só assim a pessoa pode carregar, porque o mavoi mefulash. Fora isso, a pessoa tem que colocar um lechi ou uma korá em cada um dos lados do mavoi para poder carregar como a halakha de mavoi mefulash. Essa é a opinião de Rav. Conforme Shmuel, é um mavoi satum, é um mavoi que tem 3 paredes. Mesmo que tenha essa curva aberta, mas a gente desconsidera essa abertura. Uma vez assim, é como um mavoi que tem 3 paredes, a pessoa coloca um lechi e uma korá em cada uma das entradas e já pode carregar dentro do mavoi, não tem problema. Explica a Gemara Machloket Rav e Shmuel. Qual é essa largura do mavoi? E lema beoter me'eser. Se a largura do mavoi é mais do que 10 amot, tem uma pergunta aqui. Beha lema Shmuel teratou que satum? Se a largura desse mavoi tem mais do que 10 amot, Shmuel vai falar que é um mavoi satum que tem 3 paredes? A pessoa entrando nesse mavoi, virando à esquerda, por exemplo, tem uma abertura maior do que 10 amot, como vimos anteriormente, que maior que 10 amot cancela a parede do mavoi. Shmuel não ia falar que são 2 mavot, que cada um deles tem 3 paredes, porque tem um rompimento entre eles de mais do que 10 amot. Então não pode ser que são mais do que 10 amot de largura. Elalav, então temos que corrigir. Be'eser. Deve ser que a largura desse mavoi é até 10 amot. Vê que Rav, e com relação a esse caso, Rav falou, tratou que é mefulash. Conforme Rav, é considerado um mavoi só que tem 2 entradas e 2 saídas para a rua. Mesmo que tem uma abertura de 10 amot ou menos do que 10 amot, é considerado que está aberto esse mavoi. Cada parte do mavoi tem 2 paredes, eles se conectam. A entrada do mavoi é um pedaço do mavoi mefulash,
Quando a pessoa vira 90 graus para um dos lados também é um segundo pedaço do Mavoi Mefulash, e lá está a segunda entrada e saída da rua. O que a gente vê daqui? Alma Pirtzat Mavoi Metzido Bedalet. Se Rav falou que se a largura do Mavoi é até 10 amot, é considerado que essa parede está aberta e o Mavoi só tem duas paredes, e é uma Mavoi Mefulash, então a gente vê daqui que com relação a Pirtzat Mavoi, esse rompimento da parede do Mavoi, a largura do rompimento que anula a parede do Mavoi não pode carregar no Mavoi, não é mais do que 10 amot, porque a gente vê que mesmo menos do que 10 amot, Rav já considera que é uma Mavoi Mefulash, que tem uma abertura menor do que 10 amot. Então a gente fala que a Alachá é como Rav Huna falou o nome de Rav, que depende se tem 4 tfachim, 40 centímetros de abertura ou não. Isso fala que a Gemara é contra Rav Hanan bar Rava. O que Rav Hanan bar Rava vai responder? Rav Hanan bar Rava vai diferenciar. Shaneatan, lá é diferente com relação a uma Mavoi torto, uma Mavoi akum, de Kabake barabim. Lá é diferente porque lá o público anda por lá com frequência. Se o público anda por lá com frequência, mesmo que tenha um rompimento menor do que, mais do que 10 amot, mesmo assim, falou Rav, que é uma Mavoi Mefulash, é uma Mavoi que tem aqui duas saídas para a rua. Essa curva entre esses dois lados do Mavoi é considerado que está aberto, mesmo que não tem mais do que 10 amot. Por quê? Porque as pessoas passam por lá, se as pessoas passam por lá, não tem uma mechitzá, não tem uma divisória de recintos lá, mas que o público passa frequentemente por lá. Isso que Rav Hanan bar Rava falou, que o rompimento do lado do Mavoi, ele é só se tem mais do que 10 amot, é considerado que é um rompimento considerável para anular a parede do Mavoi, não poder carregar no Mavoi, é uma outra situação. É uma situação que as pessoas não passam por frequência por lá. A porta original do Mavoi continua sendo a porta principal. Esse lado é considerado que é só um rompimento. As pessoas não passam com frequência, então depende se tem mais do que 10 amot ou menos do que 10 amot. Porém, com relação a esse caso do Mavoi akum, esse é o caminho do público. Se esse é o caminho do público, é suficiente se tem lá mais do que 4 tfachim, 40 centímetros, para ser chamado que está aberto. Vai ser uma Mavoi Mefulash que tem duas entradas e duas saídas para a rua. Fala, mano, Michlal de Rav Huna. Se esse é o caso, conforme Rav Hanan bar Rava falou, que o público passa por lá, Michlal de Rav Huna, a gente deduz aqui que Rav Huna sustenta Savar, Afalgav de lo Bake barabim. A gente vê que conforme Rav Huna, mesmo que o público não passa por um rompimento das paredes do Mavoi, mesmo assim, se tem uma largura de 4 tfachim, já cancela todo o Mavoi. Por exemplo, se tem um Mavoi que tinha 3 paredes e se rompeu, uma largura de 4 tfachim. Porém, fora desse Mavoi tinha barro no chão, ou tinha buracos no chão. As pessoas não gostam de passar por lá para não cair no buraco, não se ajudar com barro. Mesmo assim, falou Rav Huna, que isso já cancela o Mavoi. Isso pergunta aqui a Gemara, mas Shnami de Rav Yami, Veravasi, qual é a diferença do que Rabi Ami e Veravasi falaram? Rabi Ami e Veravasi falaram no DAF anterior. Que se tem um rompimento do lado do Mavoi, depende se tem mais do que 10 amot, cancela a parede do Mavoi e não pode carregar no Mavoi mais. Porque Rav Huna falou que depende se tem 4 tfachim ou não. Aparentemente ela é como Rabi Ami e como Veravasi. Rav Huna falou diferente deles e falou que se depende se tem 4 tfachim, 40 centímetros, não 5 metros. Qual é a diferença desses dois casos? Responde a Gemara, tá, com relação a Rabi Ami e Veravasi, Deika Gidudi, Acha Deleiga Gidudi. Lá é diferente. Lá, o rompimento que Rabi Ami e Veravasi falam que depende se tem mais que 10 amot, ou menos do que 10 amot, se trata que sobrou parte do chão do muro. Uma altura mínima de 3 tfachim, não é confortável para as pessoas passarem por lá. Uma vez que não é confortável, é chamado de estar fechado. Até ter mais do que 10 amot, aí é considerado que está aberto, rompeu a parede do Mavoi, não pode carregar no Mavoi. Mas se tem menos do que 10 amot, então pode continuar carregando, porque não é confortável para o público passar por lá. Conforme Rav Huna, o caso aqui é que tem que ter 4 tfachim para cancelar essa parede do Mavoi, porque não tem Gidudi, não tem o chão desse muro que está de pé ainda. É confortável passar por lá. Só que não é a porta principal, mas é confortável passar por lá, não tem problema. Aí falou Rav Huna que se tem 4 tfachim cancelou essa parede do Mavoi, uma vez que o público poderia passar por lá. Isso fala aqui a Gemara. Continuando, então ele vai uma outra braita.
Uma prática com relação a uma avô mefulash, de passagem que a gente já viu esse conceito de uma avô mefulash anteriormente. Keitzad me'avim derech reshut rabim. A Breda fala como a gente pode carregar num reshut rabim numa rua, um recinto público. Agora vou explicar como se trata esse reshut rabim na frente. Agora entendeu até agora que se trata de uma rua, literalmente. Você tzurat petach mikan, a pessoa faz uma tzurat petach, um molde de uma porta, e um dos lados da rua, no começo da rua, velech vekorah mikan, e no final da rua ele coloca um lechi ou uma korah, e já pode carregar nessa rua. Essa é a opinião de estar na cama. Hanania Omer, conforme Hanania é uma machloket, Bet Shammai e Bet Hillel com relação a isso. Bet Shammai Omrim Osederet Mikan Vederet Mikan. Conforme Bet Shammai, a pessoa constrói uma porta no começo da rua e uma porta no final da rua. O Kshoyotze Venichnas Noel. Quando a pessoa entra e sai, ele tem que trancar essa porta. Essa é a opinião de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, conforme Bet Hillel, Osederet Mikan Velech Vekorah Mikan. Conforme Bet Hillel, a pessoa constrói uma porta no começo da rua e no final da rua ele coloca uma leche ou uma korah e é suficiente. Pergunta agora, Vereshut Rabim me'arva. Como você pode falar que a gente vai fazer um jeito de carregar no Reshut Rabim? Não dá para fazer isso. Vatane a prova que não dá para fazer isso. E a Tera Alkena Marabiuda. A Preta fala que a Bíblia falou uma novidade ainda maior. A Bíblia tinha falado anteriormente uma alahá que existem duas casas, uma na frente da outra na rua. E em cima dessas casas tem uma aliá, tem um sobrado que tampa, faz um teto para a rua. Ou outro caso, a pessoa que tem numa rua uma ponte que faz também um teto na rua, conforme a Bíblia pode carregar embaixo desse teto. Não tem problema. Conforme a Bíblia tem duas paredes em dois lados da rua, já é um reshut yachid, já é um recinto privado pela Torá. Os sábios falam que não pode carregar num reshut yachid que não tenha três paredes. Aqui que tem um teto é considerado que tem uma parede. Por quê? Porque a gente já sabe esse conceito de pitikra e ored vesoten. Se tem um canto, uma quina suspensa no ar, essa quina é uma divisão de recintos e é considerado que tem uma parede imaginária, uma mechitzá, que vai até o chão. Aqui também se tem uma ponte, ou tem essa aliás, esse sobrado, tem paredes imaginárias que descem até o chão, é considerado que tem 4 paredes para esse reshut yachid, para esse recinto privado, e pode carregar lá. E a Tera Alkena Marabiuda. A Bíblia fala uma novidade ainda maior, que a Bíblia fala, viramos a página, Mishayu Shne Batim, Beshnei Tzidei Reshut Rabim. A pessoa que tinha duas casas dele próprio, uma em cada lado da rua, uma na frente da outra. Você leche mikan veleche mikan. Ou korah mikan ve korah mikan. Como a pessoa pode carregar entre essas casas? Já vimos que a opinião de Rabiuda é que se tem uma rua que tem duas paredes, uma na frente da outra, entre essas paredes, na rua é o reshut yachid, é um recinto privado e poderia carregar pela Torá. Como a pessoa pode carregar nessa situação? Ele coloca um leche, uma madeira na vertical, e um dos lados da casa, veleche mikan. E do outro lado da mesma casa ele coloca o leche, outra madeira na vertical. Essa explicará aqui, explicam os comentários, é a mesma coisa se ele coloca um leche de um lado da rua, do lado de uma casa, o outro leche do outro lado da rua, do lado da outra casa também vale. Assim a pessoa está delimitando aqui paredes, o leche representa a parede, uma mechitzá, é considerado que tem 4 paredes em volta desse reshut rabim, já virou um reshut yachid, mesmo mederabanan, mesmo pela opinião rabínica, e pode carregar entre essas casas. Já tem também uma sinalização desse leche que a pessoa não pode carregar dessa área para a rua e vice-versa, e também na rua. O korah mikan ve korah mikan, ou a pessoa suspende uma tolha de madeira na horizontal entre as casas de um lado e do outro lado a mesma coisa, venose venoten baemtsa, e a pessoa pode carregar entre essas casas. Essa é a opinião de Rabiuda. Amrulo, os Hachamim discutiram com Rabiuda. El me'avin reshut rabim bekach. Não pode fazer paredes para um reshut rabim dessa forma. Ou seja, conforme a opinião de Hachamim, se tem uma rua que tem duas paredes, uma na frente da outra, não por isso essa rua virou um reshut yachid, um recinto privado. Continua sendo um recinto público, um reshut rabim. E não pode permitir carregar no reshut rabim dessa forma. A pergunta era, a gente viu na Braita, como a gente pode fazer paredes no reshut rabim, coloca um tzurat petach de um lado, o leche yakorah do outro lado, conforme está na cama, conforme Bet Shammai, conforme Bet Hillel.
a gente vê de Chachamim que não dá para permitir carregar numa rua. Pergunta a Gemara, se você quer diferenciar, a Braita anteriormente se trata de portas, Surat Petach, talvez nesses casos, mesmo Chachamim concordam que pode carregar, se a pessoa fez essas preparações, essas sinalizações, essa Braita que a gente viu que Chachamim fala, se trata de um lechem e uma korá e duas paredes, uma na frente da outra, talvez é diferente. Fala Gemara, o sábio falou a opinião de Rabi Yochanan, Yerushalayim. Com relação a Yerushalayim, Yerushalayim tem uma rua principal que vai de um lado de Yerushalayim até o outro lado de Yerushalayim. Em cada lado dessa rua tem uma porta, e sobre isso vai falar Rabi Yochanan. Ilmale, se não fosse que as portas de Yerushalayim foram fechadas à noite, uma pessoa que carrega nessas ruas em Shabbat, será obrigado a Korban Katan porque está carregando de uma forma proibida na rua. Ou seja, conforme Rabi Yochanan só pode carregar numa rua se tem duas portas, uma de cada lado dessa rua, e se fecha essas portas à noite, só aí pela Torá pode carregar. Talvez Midrabanan estaria proibido carregar. Então não é como a Braita falou anteriormente, que pode colocar uma Surat Petach de um lado, e o lechem e korá do outro lado, como está na cama, como a Betila pode colocar uma porta de um lado, e uma lechem e uma korá de outro lado. Aqui, aparentemente, Rabi Yochanan fala que ela é como Bet Shammai e Deoraita. Tem que colocar uma porta de um lado e uma porta de outro lado e tem que fechar essa porta. Então isso não vai conforme a Braita que a gente viu anteriormente. Ve'amarula falou Ula, uma outra pergunta contra essa Braita, Hane Abuli de Mahuza, com relação a esses portões atrás de Mahuza. Ilmalei dal Toteeni Nalo, se não fosse que os portões de Mahuza forem fechados, uma pessoa que carregou nessas ruas em Shabbat estaria obrigado a Korban Katan por carregar de uma forma proibida Mideoraita pela Torá. Outra vez a mesma pergunta, isso vai conforme a opinião de Bet Shammai, que fala que tem duas portas e fechadas, não conforme Tanakama, nem conforme Bet Hillel. Então não pode ser que a Braita anteriormente se trata de uma rua, com relação à rua, a Halachá é outra. Amar Raviudá falou Raviudá, que é Amar. Raviudá vai responder essa pergunta explicando a Braita diferente. Explicou Raviudá, essa Braita se trata de Mavoda Mefulashim, aquele mavoi que tem duas entradas e saídas para a rua, e é em linha reta, não é torcido. Então perguntou a Braita como a pessoa pode fazer paredes, sinalizações para poder carregar nesse mavoi mefulash. Fala, Tanakama o Surat Petach Mekan, Velechi Vekorá Mekan, como Tanakama colocou no Surat Petach essa molde de uma porta de um dos lados, o Lechi e a Korá do outro lado, conforme Bet Shammai tem que colocar duas portas e fechar elas, conforme Bet Hillel colocou uma porta e uma Lechi e a Korá de outro lado. Essa é a opinião de Raviudá. Idna foi ensinado no Bet HaMidrash, Rav Amar falou Rav, Ilchetá, Halachá é que Tanakama. Como o Tanakama falou que com relação ao Mavoi Mefulash tem que colocar uma Surat Petach de um lado, e uma Lechem e uma Korá do outro lado. Shmuel Amar, Shmuel falou Alachá que Hanania. Falou Shmuel Alachá como Hanania sobre Bet Hillel, tem que colocar uma porta de um lado e uma Lechem e uma Korá do outro lado do Mavoi. E Baialu perguntaram os sábios, Le Hanania aliba de Bet Hillel. Qual a opinião de Hanania sobre a opinião de Bet Hillel? Tzarich linol ou en tzarich linol? A pessoa tem que trancar essa porta cada vez que ele entra e sai ou não? Tashma, fala a prova. Damar Raviudá Shmuel, falou o sábio, não tem que fechar essa porta, não tem que trancar a porta. Shmuel também falou o sábio, em nome de Shmuel, não tem que trancar essa porta, é suficiente que tenha uma porta lá. E Kadeame tem uma outra versão, Amarav Matna, Bedidiava Uvda, falou Rav Matna, eu passei por uma situação, Shmuel falou para mim, não tem que trancar essa porta. Bauminei Meravanan, perguntaram os seus para Ravanan, Tzarich linol ou en tzarich linol, tem que trancar essa porta ou não? Amar Leu Tachazi, falou Ravanan, venha e veja, Hane Abuli de Nardá. Esses portões dos Mavoi Mefulashim de Nardá, de Timan Palgaio Beafra, que até metade dessas portas estão cobertas com terra, não dá para fechar esse portão, as pessoas não fecham e não é possível fechar. Ve'ain venafik mar Shmuel,
E Shmuel entrava e saía de lá, Velo Amaleu, Velo Amid, e não repreendeu, não advertiu eles para não carregar em Shabbat, que a gente vê que não tem que fechar essas portas, e não tem que ser possível fechar as portas também. Essa é a opinião do sábio. Amar Rav Kahana falou Rav Kahana, Anach, Megufodave. Falou Rav Kahana, lá era diferente. Lá se tratava de portas um pouco abertas. A maioria da porta estava fechada, é difícil para o público passar por lá. Uma vez que é difícil para o público passar por lá, é considerado que estava fechada, como se fosse uma parede. Não tem que fechar por completo. Isso falou Rav Kahana, por isso falou Shmuel, que poderia carregar lá. Isso fala aqui a Gemara. Porém, conforme Rav Kahana, se essas portas estivessem abertas, então tem que pelo menos ser possível fechar essas portas. Que até Rav Nachman, quando Rav Nachman veio para Nardá, Amar Paniu Aleafraio. Rav Nachman falou, tiram essa terra. Não está bom, não pode carregar dessa forma. Explica a opinião de Rav Nachman. Lembra que essa Rav Nachman, Tzarich Linol. Talvez você queira falar que a opinião de Rav Nachman é que tem que efetivamente fechar essas portas para poder carregar no Simavoia Mefulash? Fala Gmaralô. Talvez não. Talvez ele falou para tirar a terra por outro motivo. Que vandereu Yodin ou Lafarpiche Eninalot. Uma vez que é apropriado, é possível fechar a porta. Então é suficiente, mesmo que a pessoa não vai efetivamente fechar a porta, pode carregar nesse Simavoia Mefulash, porque tem uma porta lá. Já é suficiente para poder carregar nesse Simavoia Mefulash. Continua. Alma voi akum de Rave Benarda. Fala aqui agora um outro caso de uma voi akum, de uma voi torto. Aqui é um outro caso. Uma voi que a gente viu no Amud Aleph era uma voi em formato de um Dalet. Era uma linha reta, virava 90 graus para um dos lados e tinha duas saídas e duas entradas para a rua. Aqui se trata de uma voi em formato de um het. Ou seja, a pessoa entrando nesse voi em linha reta, em certo momento vai ter que virar para a direita, por exemplo, 90 graus. Certo momento vai ter que virar à direita outra vez 90 graus e vai ter uma saída para a mesma rua que a pessoa entrou. Tem aqui 3 lados desse mavoi. O que acontece com relação a esse mavoi? Ramu alei chumre de Rav e chumre de Shmuel. Com relação a essas pessoas de Nardá. Eles dificultaram a alahá também conforme Rav e também conforme as alahot difíceis de Shmuel. O que significa isso? Ve'atzrichud latot. E eles colocaram portas nesse mavoi, ou seja, nas esquinas desse mavoi, nas curvas, eles colocaram portas, dificultando a alahá ainda mais. Explica a Gemara, o que eles pensaram? Chumre de Rav, de Amar Torato Kemefulash. Eles colocaram portas lá, porque Rav sustenta que uma voi torto, uma voi akum, é uma voi mefulash, é uma voi que tem só 2 paredes. Uma voi mefulash tem que ter tsurat petach em um dos lados e lech e korá do outro lado, como a gente viu anteriormente, a opinião de Tanakama. Então eles colocaram portas nas esquinas desse mavoi, nessas curvas. Isso explica que a Gemara, Vehamara, Valachá que Tanakama, pergunta a Gemara, por que eles colocaram portas? Se ela é como Rav, Rav próprio falou que a alahá com relação a uma vime fulash é como o Tanakama falou, que é suficiente tsurat petach, um molde da porta. Não tem que colocar uma porta efetivamente. Porque eles colocaram uma porta, responde a mulher que é Shmuel. Eles dificultaram a alahá com relação a esse detalhe, como Shmuel falou. De amar a alahá que Hanania, que Shmuel falou que com relação a uma vime fulash, a alahá é como Hanania. Ou seja, Hanania falou a opinião de Betilé, tem que colocar uma porta de um dos lados, uma vime fulash, e um lech e uma korá do outro lado. E por isso eles colocaram portas nas esquinas desse mavoi akum, desse mavoi torto. Pergunta, Vehamar Shmuel Torato Kesatum. Por que eles colocaram portas? Shmuel próprio falou que um mavoi torto é como se ele tivesse 3 paredes. Por que eles colocaram portas? Se ele tem 3 paredes, ele é satum. Então ele não precisa de porta. É suficiente uma lech e uma korá na entrada dele. Responde agora que Rav. Eles dificultaram a nesse detalhe, como Rav falou. Da Marta que falou Rav, que um avô torto ele tem 2 paredes, só tem que colocar também uma tsurat petach. Eles dificultaram a alahá como o Shmuel colocando uma porta. Pergunta ao Miav, dizem que é trechumbre. A pergunta é: está correto fazer assim a alahá, dificultando como um sábio, dificultando como outro sábio, mesmo que eles estão discutindo? Vatânia, a Brata falou diferente. Leolam alahá que betilel. Em todos os casos, a alahá é como Betilel em todos os lugares.
Verotzer assunto que vê Bet Shammai, a pessoa que quer fazer a Halakha como Bet Shammai fala Ose. Ele pode fazer. Que deveria Bet Hillel, Ose. Ele quer fazer a Halakha como Bet Hillel, ele pode. Vamos explicar como se trata isso. Mikule Bet Shammai ou Mikule Bet Hillel, se a pessoa sempre facilita a Halakha. Um caso que Bet Shammai facilita, ele vai como Bet Shammai. Um caso que Bet Hillel facilita, ele vai como Bet Hillel. Responde aqui a Braita Arashá. É uma pessoa ruim, está desprezando as palavras naturais, os ensinamentos, está se contradizendo. Mechumrei Bet Shammai ou Mechumrei Bet Hillel, se a pessoa sempre dificulta a Halakha. Se Bet Shammai dificulta, ele vai como Bet Shammai. Se Bet Hillel dificulta, ele vai como Bet Hillel. Alava Katuv, sobre ele está escrito o Pasuk, Aksir Bachosh Echolech. O tolo anda na escuridão. Mas essa pessoa está se contradizendo, está sendo como um tolo. Ela ike Bet Shammai, que kuleono, que chumreor. Ou ele vai como Bet Shammai, facilitando quando o Bet Shammai facilita, dificultando quando o Bet Shammai dificulta. Ike Bet Hillel, que kuleono, que chumreor. Também com relação a Bet Hillel é a mesma coisa. Tem que seguir Bet Hillel também nas dificuldades de Bet Hillel e também nas facilidades de Bet Hillel. Pergunta. Hagufa Kasha, tem uma contradição nessa breta. A Marta, você falou, Leolam Halakha que Bet Hillel. Em todas as halachot, ela é como Bet Hillel. Vadar a Marta, ela que Bet Shammai, você, depois você falou, a pessoa que quer fazer ela como Bet Shammai faz, se ela é como Bet Hillel, não pode fazer como Bet Shammai? Está indo contra a halachá? Responde a Galo Kasha, não é difícil essa pergunta. Kan Kodem Batkol, Kan Leachar Batkol. Resposta é que tem dois estágios nessa breita. Existe uma época que não se sabia se ela é como Bet Hillel e como Bet Shammai. Nessa época a pessoa poderia seguir Bet Shammai também. Teve um momento na história que apareceu uma voz espiritual. O Tosfot Yom Tov explica que é um Batkol. O Batkol é um eco espiritual que Hashem fala para os tzadikim. Os tzadikim daquela época ouviram que ela é como Bet Hillel. E fixaram que ela é como Bet Hillel em todos os casos. Depois disso já não pode fazer ela como Bet Shammai. Então são duas épocas, antes da Batkol e depois da Batkol nessa braita. Veio e tem uma outra resposta. Haveha leachar Batkol. Pode ser que os dois estágios da Braita são depois do Batkol. Aí tem uma contradição, depois do Batkol não pode seguir Bet Shammai mais. Rabbi Yoshua aí, essa continuação da Braita é Rabbi Yoshua. De Lomashgach Batkol. Rabbi Yoshua sustenta que a gente não pode fixar uma halachá baseada numa Batkol, nesse eco espiritual. Então, conforme Rabbi Yoshua, pode seguir Bet Shammai mesmo depois desse Batkol. Vi aí tem uma outra resposta, recama. Isso falou a Breta, Kolicha de Mashkacha Tretanai, Vetreamurai. Fala aqui a Gemara. O que a Breta pensa em falar é toda vez que você encontra uma machlok, Tanaim ou Amoraim, sábios da Mishnah ou sábios da Gemara, de Plig e Haddad que estão discutindo que é machlok de Bet Shammai ou Bet Hillel. Assim como Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo que às vezes Bet Hillel facilita, Bet Shammai dificulta, e às vezes o contrário, Bet Hillel dificulta, Bet Shammai facilita. Não facilita sempre, uma vez facilita como um sábio, uma vez facilita como outro sábio. A mesma coisa com relação a dificultar a halachá. Não vai sempre lehumra. Se um sábio fala difícil, você vai conforme esse sábio. Se outro sábio dificulta, você vai como outro sábio. Ela ou que cura de mar, que humre a vida. Ou que cura de mar, que cumpre a vida. O que a pessoa tem que fazer, tem que seguir um sábio só. Quando ele facilita, facilita. Quando ele dificulta, a pessoa tem que dificultar também. Isso fala aqui a Gemara, que a Breda pensa em falar, a pessoa tem que seguir também Bet Hillel nas dificuldades de Bet Hillel e nas leis que Bet Hillel facilitou. Isso fala que a Gemara deixa um novo daf, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.